Bom, pessoal, agora nós vamos falar sobre motor ventiladores BLDC. Esses motores ventiladores, eles são encontrados nas unidades internas ou nas unidades externas de algumas marcas de equipamentos, de alguns fabricantes. Existem alguns fabricantes que esses motores eles são encontrados na unidade interna e na unidade externa. Aí é onde o fabricante fala que o equipamento dele é 100% inverter, né? Existem alguns fabricantes que a gente vai encontrar motor ventilador BLDC na unidade interna e motor ventilador de corrente contínua na unidade externa. Outros a gente vai encontrar motor BLDC na unidade externa e motor ventilador de corrente contínua na unidade interna. Tá? Alguns fabricantes agem dessa forma, né? Coloca um ventilador BLDC e outro ventilador convencional. E existem alguns fabricantes que trabalham com ventilador BLDC na unidade interna e na unidade externa. E o que é um motor ventilador de corrente contínua, né? O motor ventilador BLDC? Os motores de corrente contínua, também conhecido como BLDC, são utilizados em diversos equipamentos condicionadores de ar, nos evaporadores e condensadores. A sigla BLDC significa Bruce Lees DC, que seria Bruce escova, Lees sem D direta, C corrente. Então, motor ventilador de corrente direta. Então, esse é um motor ventilador BLDC. E como que funciona o motor ventilador BLDC? O motor BLDC para equipamentos condicionadores de ar necessita de níveis de tensões diferentes para funcionar. E quais são os níveis de tensão? Os níveis de tensão são 310 volts, 5 volts, 15 volts, GND, que é conhecido como terra, ou 0 volts. Então, todas essas tensões são contínuas. Então, o motor ventilador ele precisa dessas 3 tensões para poder funcionar. Se não tiver essas 3 tensões, ele não funciona, tá? A gente vai falar um pouco mais disso mais para frente. Se a gente analisar somente o motor ventilador Bruce Lees, estator mais rotor, ele funciona com tensão contínua. Em outras palavras, a tensão que chega no conjunto estator-rotor do motor ventilador, ela é de 310 volts, tá? Então, a gente chega àquela tensão de 310 volts no conjunto estator e rotor do ventilador. E os demais níveis de tensões do ventilador? Para que serve, Então, nós temos um circuito de controle dentro do motor ventilador, nós temos uma placa eletrônica dentro do motor ventilador, tá? Então, ele funciona, que o circuito eletrônico presente dentro do motor ventilador, ele não trabalha com um nível de 310 volts. Então, os 310 volts, ele é somente para gerar a potência do motor. A força do motor é gerado no nível de 310 volts. Então, de onde vem os outros níveis de tensão da placa do motor? O nível de tensão é gerado pela placa onde está conectado o motor. Então, se o motor ventilador BLDC estiver conectado na placa da evaporadora, então os níveis de tensão não vai ser feito somente pelos 310 volts, a gente vai ter um componente lá para reduzir a tensão. Não. A placa da evaporadora ou a placa da condensadora, onde o motor ventilador estiver conectado, ela mesmo que vai mandar já para o motor esses níveis de tensão, 310 volts, 15 volts e 5 volts, tá? Então, é a placa onde o motor está conectado que vai mandar. E qual é o nível de tensão? A tensão utilizada para o controle do circuito presente no motor BLDC é de 15 volts contínua. Então, a gente tem a placa eletrônica dentro do motor ventilador, que vai entrar os 310 volts, que vai ser liberado para a potência do motor, para o conjunto estator e rotor. E nós temos o nível de 15 volts, que ela vai ser utilizada para alimentar esse circuito, essa placa. Então, a gente precisa dos 310 volts e precisa dos 15 volts. Então, o nível de 15 volts alimenta toda a parte de controle da placa presente no motor. Então, é essa tensão que alimenta a placa. Porém, mesmo com os 310 volts e com os 15 volts, o motor ainda não funciona, tá? Então, a gente precisa de uma outra alimentação para esse motor funcionar. Chegou nele 310 volts, chegou nele 15 volts, ele ainda fica paradinho lá, ele não roda. Por que ele ainda não roda?
porque a gente tem um controle de velocidade. E o que seria o controle de velocidade? Para o motor partir e variar a velocidade, é necessário um pino de partida e controle de velocidade. O nível de tensão de 5 volts é responsável por isso. Então, vocês lembram que precisa de um nível de tensão de 310 volts, de 15 volts e de 5 volts? Então, esse pino de 5 volts, ele é responsável para poder fazer o nosso motor rotacionar, o nosso motor girar, tá? Então, os 310 volts é onde vai a potência do motor, a força do motor. Os 15 volts, ele vai ligar a placa, vai alimentar a placa que vai dentro do motor. E o nível de 5 volts é o que vai fazer o nosso motor rotacionar e variar a sua rotação. Ele é um nível de tensão que varia, é variável, de 0 a 5 volts. Então, como ele funciona? Ele funciona assim. O nível de tensão começa do 0 volts e vai aumentando. Quando ele chega no nível próximo de 2,5 volts, o motor começa a rotacionar. De 2,5 a 5 volts, que é o controle de velocidade. Quanto maior for a tensão, mais alto será a rotação. Então, a gente tem lá de 0 a 5 volts. Quando ele chega próximo dos 2,5 volts, o motor começa a rotacionar. E aí, sim, de 2,5 volts a 5 volts, ele aumenta a sua rotação. Tá? Porém, vale ressaltar que esse nível de tensão de controle também vem pelo pino de controle da placa onde o motor está conectado, ou seja, da placa da evaporadora ou da placa da condensadora. Né? Então, aonde está conectado o pino, o terminal do motor ventilador, é onde vai vir esse nível de tensão. Esse nível de tensão não é gerado pelos 15 volts e nem pelos 310 volts que vai para o motor. Ele é gerado pela placa onde vai conectado o terminal do motor ventilador, ou a placa da condensadora, ou a placa da evaporadora. Então, aqui nós temos um esqueminha elétrico que, em alguns motores, vem colado, esse esqueminha elétrico vem colado no motor ventilador, tá? Esse esqueminha elétrico. E aí, a gente olhando aqui os terminais, a gente tem ali, ó, do lado direito, terminal 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, tá? São os terminais que vai ligado na placa da evaporadora ou na placa da condensadora. Esse é o terminal do motor ventilador. Se a gente olhar ali, o terminal 1 é o terminal que vai alimentar a potência do nosso motor ventilador. O terminal 1 é o 310 volts. Na maioria das vezes, ele é da cor vermelha, tá? Nunca vi um terminal 310 volts de motor ventilador de outra cor. Então, sempre foi o terminal 1, todos os motores ventiladores que eu peguei até hoje, o 310 volts sempre foi o terminal 1. O terminal 2 e 3, a gente não tem nada conectado nele, tá? Só o terminal 4, 5, 6 e 7, pode ser que eles alterem a sua posição. Na verdade, é o 5, 6 e 7. O 4 também, eu nunca peguei ele em outra posição, tá? O 4 sempre foi o terminal 4. O 5, 6 e o 7, dependendo do fabricante, pode ser que mude, tá? O 5 faça a função do 6, o 6 faça a função do 7, o 7 faça a função do 5, pode ser que mude esse posicionamento. Mas se você conseguir interpretar o esquema elétrico, você vai saber quem é quem. Por exemplo, o terminal 4, se você olhar ali, ele está ligado em um aterramento. Ele é o terra, ou seja, ele é o 0 volts. Veja que quase todo o nosso circuito tem esse símbolo, essa simbologia de aterramento. Ou seja, é onde está ligado o nosso terminal 4. O nosso terminal 5, você vai ver que ele sobe, ele vai lá em cima, ó, e nós temos lá um 15V, que é um 15 volts. Então, o nosso terminal 5 desse modelo, desse ventilador, ele é o nosso 15 volts. Pode ser que de um outro motor ventilador ele não seja o 15 volts. Ele seja, por exemplo, o 5 volts, que é o de rotação, que vai de 0 a 5. Então, tem que interpretar o esquema elétrico para saber aonde ele está ligado. Porque o 5, o 6, o 7 pode ser que ele mude sua posição. O número 6 desse motor ventilador, ele é o feedback. O que é o feedback? Nós vamos falar dele já mais para baixo, tá? Mas ele é o feedback do nosso motor ventilador. E o nosso terminal 7 desse motor ventilador,
ele é o nosso 5 volts. Tá vendo lá? Ele desce, vem aqui para a esquerda, lá, 5 volts. Ou seja, é ele que faz o controle de rotação, controle de velocidade do nosso motor ventilador, tá? Então, eu coloquei esse esqueminha elétrico aqui para a gente poder começar a se familiarizar com esses esqueminhas, para interpretar quem é quem. Por quê? Às vezes você tem um motor ventilador de um fabricante e você não consegue encontrar aquele motor ventilador, mas você tem um outro motor ventilador de um outro fabricante, que a única coisa que muda são esses terminais aí, o 5, 6 e o 7. Então, se você tiver o dom de mudar o posicionamento dos terminais, você consegue colocar o motor ventilador de um outro fabricante naquele equipamento. Então, você consegue resolver o problema peça, né, que você possa ter aí na sua região. Então, só interpretando aqui o esquema elétrico e sabendo qual que é a função de cada fio, de cada terminal, você consegue modificar e colocar um ventilador de um fabricante em um outro fabricante. Às vezes um motor ventilador ele é parecido, tem o mesmo tamanho, a mesma espessura, o mesmo tamanho de eixo, tudo igual, só o que muda são os posicionamentos dos terminais. Inverte o posicionamento dos terminais, que você consegue fazer esse motor ventilador funcionar. Eu já fiz isso várias vezes aqui, tá? E funciona perfeitamente, porque o motor ventilador são parecidos, né? Todos eles são parecidos. O que muda às vezes é só os bornes de ligação.